E aí, pessoal, voltando, vamos hoje trabalhar o 5º capítulo do Manual de Direito Administrativo, que trata especificamente de atos administrativos. Então, vou abrindo aqui, você vai também abrindo aí, vou te dizer a página agora, é a página 261, a página 261, ela vai ter o tema de atos, que é o que a gente vai trabalhar hoje, tá? Antes da gente entrar aqui na página 261, eu tenho alguns recados para dar para vocês. Vamos lá? Ó, primeiro recado que eu tenho para dar para vocês é que eu vou liberar um desconto, né? Como sempre, ao final da live, um cupom de desconto Mateus 2020, tá? E esse cupom de desconto vai ser válido durante 1 hora, tá? Então, durante 1 hora eu vou ter que travar aqui os comentários, né, que a gente tem feito, para poder deixar salvo. Então, eu desativo os comentários, mas você pode mandar a sua dúvida pelo e-mail, falecomomateus, com TH, né? @editorajuispodium.com.br, que as dúvidas são sanadas na live seguinte, tá? Então, fale com o Mateus, Mateus com TH, fale com o Mateus, @editorajuispodium, Juispodium com V no final, .com.br. Também, como eu ia dizendo, eu libero um cupom de desconto Mateus com TH 2020. Ele vai valer do final da live até as 9 horas da noite, até as 21 horas. É um cupom relâmpago de desconto aí do manual, para quem não tem e quer acompanhar as próximas lives tendo esse manual na mão, que fica mais simples, né, de acompanhar. A outra coisa que eu queria dizer a vocês é que essa live vai ficar salva, como já estão as demais. A aula 1 eu perdi, tá? Mas as aulas 2, 3 e 4, os capítulos 2, 3 e 4 já estão no meu canal do YouTube, Professor Matheus Carvalho, e amanhã eu já vou colocar também essa live no canal do YouTube para quem não tiver conseguido assistir ela integralmente, tá bom? Além disso, eu tenho 2 coisas para indicar para vocês. Olha o link na bio do meu feed que você vai encontrar uma isolada completa de direito administrativo. É uma isolada com 80 aulas em que a gente trabalha toda a matéria. Está num preço super promocional, 190 e poucos reais, alguma coisa assim. Você dá uma olhadinha na bio do feed, você consegue clicar lá e entrar no site dessa isolada, que está super completa, as aulas totalmente atualizadas. Eu nem terminei de gravar ainda, estou gravando e postando, tá? Também, eu e a Flávia Bahia estamos fazendo uma isolada específica de direito administrativo e constitucional em tempos de crise. Lá no mesmo link você encontra na mesma plataforma, tá bom? Recados dados. Abram para mim, por favor, a página 262. A página 262 começa diferenciando os atos administrativos dos atos da administração, né? O conceito de atos da administração é um conceito mais amplo do que o conceito de atos administrativos. Então, eu posso dizer que entre os atos da administração nós temos os atos políticos ou atos de governo, página 263, que são aqueles atos que não se submetem ao controle jurisdicional em abstrato, gozam de um grau de abstração mais amplo, né? São atos do Estado na atividade política. Temos os atos privados, aqueles em que o Estado está regido pelo direito privado, e os atos materiais, que a gente também chama de fatos administrativos. Então, esses fatos administrativos ou atos materiais são atos de mera execução da atividade. Eles não manifestam vontade do Estado. Então, por exemplo, o ato que determina a demolição de um prédio é um ato administrativo. A demolição em si é um ato material, é um fato administrativo, né? Daí na página 264 a gente vem com o conceito de ato administrativo, que é o que interessa para a gente agora. Então, na 264 e na 265 a gente vem considerando que os atos administrativos são os atos da administração, beleza? Mas eles são praticados no exercício da função administrativa, então eles não são atos políticos. Eles são praticados sob o regime de direito público, então eles não são atos privados, e eles são praticados manifestando vontade do Estado, não são simples atos materiais, né? Então, o conceito ficou aqui como atos praticados no exercício da função administrativa
sob o regime de direito público e ensejando uma manifestação de vontade do Estado ou de quem lhe faça as vezes. Daí, a gente tem algumas classificações, na verdade a gente fala de ato vinculado discricionário, esse é um tema que a gente já trabalhou lá nos poderes, eu não vou conversar aqui, e a página 269 em diante começa a trabalhar os elementos do ato administrativo, né? São 5, todo mundo sabe que existe doutrina para todo lado, mas que a princípio, competência, finalidade, forma, motivo e objeto são os 5 elementos que compõem todo o ato administrativo. Eu queria falar de 2 aqui, dentro desse tempo que a gente tem. Primeiro está na página 269, é o elemento competência. A competência traz para a gente a ideia de que ela está prevista em lei, né? E de que não basta o ato ser praticado por um agente público, ele tem que ser praticado por um agente cuja lei tenha dado competência para a prática desse ato. Então aqui, ó, eu vou pegar para você ver, eu trabalho da legitimação e da competência na página 270 e falo das características dela. Porque as características da competência administrativa são a competência irrenunciável, indisponibilidade do interesse público, o gestor não pode renunciar da competência que lhe foi atribuída pela lei. Ela é imprescritível porque ela não se perde pelo desuso e ela é improrrogável. Diferente da competência no âmbito do processo civil, que se prorroga, né, quando é relativamente incompetente, no âmbito do direito administrativo, não há prorrogação de competência. No entanto, e aí a gente vem aqui para a página 272, aqui sim, a lei trabalha as hipóteses de delegação e avocação de competência. A delegação é a que mais cai em prova. A página 272, ela explica, né, mostra que a lei 9784 justifica a possibilidade de delegação de competência sempre que um agente público estende a sua competência para um outro agente. Então, delegar é estender competência. Então, fulano de tal, autoridade competente, ela pode estender a sua competência para um outro agente. Esse outro agente, ele pode ser ou um agente de mesmo nível hierárquico ou um agente de hierarquia inferior, né? Eu não posso delegar competência para meu chefe, mas eu posso delegar na mesma hierarquia e eu posso delegar também para agente subordinado, tá? Então, a delegação se dá no mesmo nível hierárquico e também se dá para agente de hierarquia inferior. Lembrando, e está na página 272 ainda isso, que existe uma cláusula de reserva implícita nos atos de delegação. Ou seja, a autoridade que delega, ela se reserva na competência delegada. Ela delega e ela se reserva nessa competência. Então ela não está transferindo, ela está estendendo, ampliando a sua competência. Daí tem uma pergunta que é a súmula, né, que está na página 273, que é simples. A delegou a competência para B, B praticou o ato. Quem responde pelo ato? A ou B? Delegante ou delegado? B, delegado. Quem pratica o ato responde pelo ato. A página 273 tem a súmula 510 do STF, que diz: praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança. Ou seja, o sujeito que pratica o ato, mesmo que por delegação, responde pelo ato. Se for impetrado um mandado de segurança em face desse ato, a autoridade coatora vai ser o agente delegado, vai ser o agente que praticou o ato. Lembrando que a lei traz 3 vedações à delegação de competência. Estou na mesma página, 273, né? A 273 fala que não há possibilidade de delegação para edição de atos normativos, decisão de recurso hierárquico, competência exclusiva. Então, em se tratando de competência exclusiva definida em lei como exclusiva, privativa delega, exclusiva não. Então, se a competência for exclusiva, se a gente estiver tratando de decisão de recurso administrativo, recurso hierárquico, ou se a gente estiver tratando de uma competência para edição de atos normativos, nesses casos não se admite a delegação de competência, né? Aqui tem uma atenção, um quadrinho de azul na página 273, e quando está escrito atenção é porque você tem que ter atenção, né? Obviamente. Então, o artigo 84, parágrafo único da Constituição, traz uma exceção a essas regras. Então,
Embora a lei diga que não se pode delegar ato normativo, decisão de recurso hierárquico, competência exclusiva, o artigo 84, parágrafo único, permite que o presidente da República delegue a ministro de Estado, ao Procurador-Geral da República e ao Advogado-Geral da União a competência para editar decretos autônomos, aqueles do artigo 84, inciso 6. Então, aqueles decretos do 84.6, né, para extinção de cargo vago, esses podem ser delegados. Decreto é ato normativo, mas admite delegação nesses casos por expressa disposição constitucional, artigo 84, parágrafo único. Então, essa atençãozinha aqui da página 273 já marque como relevante. Daí, a gente vai pular aqui finalidade, forma, tudo importante, tá? Você vai dar uma estudadinha. Inclusive, vou até fazer uma ressalva na página 278, quando eu falo da forma, eu falo do silêncio, para lembrar vocês que o silêncio administrativo não está apto a produzir efeitos. Porque na prática, a gente ouve assim, quem cala consente, né? No âmbito do direito administrativo, quem cala, cala. Ou seja, a ideia é de que o sujeito que se calou, ele não pode consentir pelo fato de ter se calado. O raciocínio é de que o silêncio da administração pública não está apto a produzir efeitos. Esse silêncio não produz efeitos, ok? Beleza, claro que em algumas situações a própria lei atribui efeitos ao silêncio, mas em regra o silêncio não está apto a produzir efeitos. Daí vem motivo. Cheguei no que me interessava conversar agora. Página 281 vai falar do elemento motivo. E aí o 281 e a 282 começa explicando que o motivo nada mais é do que aquela situação de fato e de direito que deu ensejo na prática do ato, né? Então, motivo são as situações previstas em lei que, quando ocorrem de fato, justificam a prática desse ato. A lei, a doutrina então, e aí está na página 283, ela diferencia motivo de motivação. Isso, o motivo é a situação de fato e de direito que justifica a prática do ato. Então, aquela situação prevista em lei que, quando ocorre de fato, dá ensejo à prática do ato. A motivação é a exposição dos motivos. A motivação é a fundamentação do ato. E é um princípio, né? Quando a gente estuda os princípios da administração pública, um dos princípios é a motivação. E aí eu vou explicando que nem todo ato tem motivação. Todo ato tem motivo. Não existe ato sem motivo, tá? O motivo é o elemento do ato, mas nem todo ato tem motivação. Estou chegando na 286 na página, tá? Tem até um QR Code para vocês assistirem aí depois. Mas o fato é que, quando eu digo a vocês que nem todo ato tem motivação, o exemplo mais comum das provas de vocês é o ato de exoneração de servidores comissionados. Porque a Constituição, ela diz que os cargos em comissão são cargos de livre nomeação e livre exoneração. Então, se a exoneração do servidor comissionado é livre, significa dizer livre de motivação. Não precisa exonerar o servidor comissionado. No entanto, mesmo que a motivação não seja necessária, se a motivação for feita, ela vincula o ato. Então, vamos lá. Eu trago na página uma situação aqui na página 286. Eu digo o seguinte, primeiro parágrafo aqui da 286. Mesmo nas situações em que a motivação não se faz necessária por expressa dispensa legal, se o ato for motivado e o motivo apresentado não for verdadeiro ou viciado, o ato será inválido. Isso é a teoria dos motivos determinantes. Então imagine que a Andréia, que é minha assessora, servidora comissionada, imagine que um dia eu cheguei na procuradoria e tinha um processo escondido debaixo da gaveta. Como eu comecei a desconfiar da Andréia, mandei ela embora. Servidora comissionada, a exoneração não depende de motivação. Mas eu fiz. Eu disse, estou exonerando a Andréia por motivo de corte de gastos. Motivo falso. Quando ela descobriu que era falso, ela pediu a nulidade do ato. A questão é, esse ato sequer dependia de motivação. O fato dessa motivação ser falsa justifica a nulidade desse ato? Justifica. Então a teoria dos motivos determinantes da página 286 é essa.
a ideia de que mesmo nas situações em que não haja necessidade de motivação, se a motivação for feita, ela vincula o ato. E aí, se os motivos apresentados forem falsos ou viciados, o ato também é viciado, tá? Isso é a teoria dos motivos determinantes. Daí, na página 287, eu faço uma ressalva bem importante. Se puder, grifa aqui para mim. A 287 trata da situação da LINDB, né? A LINDB é o Decreto-Lei 4657, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E a LINDB, pessoal, ela foi alterada em 2018, né? Na página 20, essa LINDB, ela acabou estabelecendo uma regra interessante. Ela diz assim, eu vou ler o artigo 20, estou lendo a página 287 do livro. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, o que me interessa é a esfera administrativa, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. É o que a gente chama de princípio do consequencialismo jurídico. Isso também está aqui nessa página 287. E o consequencialismo, ele justifica a prática de atos discricionários, mas sempre motivado. E não é somente motivado, é motivado com aspectos práticos, levando em consideração as consequências práticas da decisão, e não somente os valores jurídicos abstratos, tá? Esse consequencialismo jurídico está bem na moda. O artigo da LINDB foi regulamentado por decreto em 2019, então é um tema que está aí bem pulsante, tá? Daí, elementos e pressupostos, tem uma parte do livro que é interessante, você vai dar uma lida, quando você for fazer concursos mais aprofundados, é a página 289 até a 291, porque ela vai trazer uma classificação específica do Celso Antônio Bandeira de Mello em relação a elementos e pressupostos, pressuposto de validade, existência, que é bacana também. Aí a gente entra nos atributos do ato, né? Na página 291, o primeiro atributo previsto é a presunção de veracidade, que é o que a gente chama de fé pública. Na própria página 291 tem uma coisinha que está grifada, né, de azul, colocada em negrito, que eu quero que você analise, que é o fato de que a presunção de veracidade, ou a fé pública, ela enseja a inversão do ônus da prova em relação aos fatos apresentados pela administração. Ou seja, gente, deixa eu falar uma coisa, porque as mensagens estão chegando pelo e-mail perguntando o que eu já falei. Então, não tem problema, podem mandar, tá? Mas eu vou repetir alguns detalhes. Primeiro, a live vai ficar salva. Todas as lives estão salvas no meu canal do YouTube. Professor Matheus Carvalho é o canal do YouTube. Segundo, quem chegou atrasado então pode pegar. Segundo, toda quarta-feira às 19 horas a gente continua fazendo o estudo com o autor. Hoje é o capítulo 5, na próxima quarta-feira vai ser o 6 e assim sucessivamente. Terceiro, eu vou liberar ao final da live o cupom de desconto, Mateus com TH 2020, tá? Então esse cupom Mateus 2020 é o cupom que vai valer somente 1 hora, até as 21 horas da aula do dia de hoje, tá? Então cupom bem rapidinho mesmo, que vale somente para você que assistiu a live e quer aproveitar o livro. O quarto, ninguém me perguntou, mas eu digo, entra no meu canal do Aprenda, o link está na bio do meu Instagram, e lá tem um curso bem bacana para vocês, que é o curso completo de Direito Administrativo, começando do zero, com toda a matéria, 80 aulas, e tem um outro curso que eu fiz com a professora Flávia Bahia, de Direito Administrativo e Constitucional em tempos de crise, para debater os temas de coronavírus, tá? Esse segundo curso é menorzinho, mais baratinho também, mas os dois cursos são muito bacanas, e a isolada começando do zero é muito importante para quem está querendo aprender essa matéria, tá bom? Tá com preço bem bacana. Mas vamos lá. A presunção de veracidade gera a inversão do ônus da prova, por quê? Porque no momento que o ato é praticado, a administração não precisa dizer e provar a verdade do que ela diz. Então você atravessou um sinal vermelho, um guarda viu, ele manda a multa para sua casa sem foto, sem nada. Você vai dizer, prove que eu estava lá, e ele vai dizer, prove que você não estava. Isso, essa presunção de veracidade inverte o ônus da prova em relação aos fatos. A administração não precisa provar o que ela diz. É você que tem que provar que o que ela está dizendo não é verdade. Lembrando que essa presunção de veracidade é uma presunção relativa, por isso que admite prova em contrário.
A presunção de legitimidade, página 292, já não é relativa, né? Desculpa, também é relativa, mas já não diz respeito a fatos e sim ao direito. A imperatividade, a exigibilidade, isso eu falei quando eu tratei de poder de polícia, então eu vou pular para entrar num tema importante da matéria. Na verdade, dois temas importantes. Primeiro, as fases de constituição do ato, né? Perfeição, validade e eficácia, página 295. O ato perfeito é aquele ato que cumpriu as etapas de formação. O ato válido é aquele ato editado em conformidade com o direito. E o ato eficaz é aquele que está apto a produzir efeitos. Cuidado com a pegadinha das provas. Ato administrativo pendente é aquele ato que é perfeito e válido, mas não é eficaz. Porque a eficácia depende de um termo ou condição. Isso é o que a gente chama de ato pendente, tá? Então, um ato que depende de um termo inicial ou de uma condição suspensiva é um ato pendente. Ele já é perfeito e válido, mas ele é pendente. Daí eu falo dos elementos acidentais do ato administrativo, que são justamente esses: condição, termo e encargo. Esses elementos acidentais foram perguntados numa prova de delegado de São Paulo. Cuidado com isso, tá? Então a condição, termo e o encargo são elementos acidentais porque diferem a eficácia do ato. O ato já é perfeito e válido, mas ele tem a eficácia diferida, tá? Daí tem várias espécies de classificação de atos. Uma delas me interessa bem, que é a que diferencia os atos em atos. Deixa eu chegar nela aqui, eu vou te dizer já a página. Tem os atos em espécie, né? Todos eles são importantes, mas eu queria chegar aqui na página que trata dos atos simples, complexos e compostos. Espera aí que eu estou procurando, eu tinha anotado aqui para poder já conversar com vocês. Tá aqui. Atos de império. Voltei. Página 299, o item 8.2 fala que o ato pode ser simples, complexo ou composto. O ato simples é aquele ato que está perfeito e acabado com uma única e simples manifestação de vontade, né? Então, uma portaria de nomeação do analista do TRT, ato do presidente do tribunal, ato simples. O ato complexo, o ato composto, vamos seguindo a ordem aqui, é aquele ato que depende de mais de uma vontade, mas eu tenho uma vontade principal e uma segunda vontade acessória, dependente da primeira vontade. E o ato complexo, tá, na página 300, ele fala que é uma soma de vontades de órgãos absolutamente independentes entre si. E aí eu vou te pedir para atentar para esse quadrinho de atenção aqui no final da página 300. Esse quadrinho trata especificamente da aposentadoria dos servidores públicos, que hoje é considerada pela jurisprudência do STF como um ato administrativo complexo. A aposentadoria do servidor é um ato complexo porque ela depende da manifestação de vontade do órgão ao qual o servidor está vinculado e mais da aprovação pelo Tribunal de Contas. Então, o órgão ao qual o servidor está vinculado e o Tribunal de Contas são órgãos absolutamente independentes. Eles somam as suas vontades para a aposentadoria do servidor, que se torna um ato complexo. Por isso, se o servidor ele é aposentado pelo órgão e o Tribunal de Contas não aprova essa aposentadoria, o ato do Tribunal de Contas que não aprova a aposentadoria, ele não é um ato que está anulando a aposentadoria. Não. Ele está impedindo que o ato de aposentadoria se aperfeiçoe. É isso. Porque o órgão te aposenta, você vai para casa crítico que está aposentado, mas não está. A aposentadoria está em formação ainda. Se o Tribunal de Contas não aprovar, ele não anula a sua aposentadoria. Ele vai impedir que esse ato de aposentadoria se aperfeiçoe. É por isso que essa decisão do Tribunal de Contas, que não aprova o ato de aposentadoria, ela não depende de contraditório, tá? Então, as decisões do Tribunal de Contas que não aprovam a aposentadoria, elas não dependem de prévio contraditório. É o que diz a súmula vinculante número 3. Então, essa atençãozinha tá aqui de azul na página 300, tá? Para você atentar para a súmula vinculante número 3, cuidado com isso. Daí eu vou pular um pedaço. As espécies de atos são importantes, você dá uma lida sim. Mas eu queria pular para a anulação dos atos. Página 315.
Porque eu tenho 5 minutinhos, então eu queria falar desses quatro espécies de extinção que são importantes. Primeiro é a anulação. A anulação, ela ocorre quando o ato sofre de um vício de ilegalidade originário. Então, a página 315 diferencia os atos anuláveis e os atos nulos, né? Então, atos nulos são aqueles atos que têm vício insanável. Os atos anuláveis são aqueles atos que têm vício sanável. E os atos irregulares têm vício material irrelevante, não são passíveis de anulação, porque não há nulidade sem prejuízo no direito administrativo. Então, ato inexistente é aquele que não completou a formação, né? Ato nulo é aquele que é ilegal, vício insanável. Ato anulável, quando o vício é sanável, e irregular, o ato que não precisa, não é anulável, porque na verdade é um vício material que não causa prejuízo. Daí, eu lembro a vocês que a anulação opera efeitos ex tunc, ainda estou na página 315, então ela fala que a anulação retroage a data de origem do ato, né? O ato é nulo desde a sua origem, resguardados os direitos adquiridos de terceiros de boa-fé. Inclusive, na página 316, a gente fala da teoria da aparência, que é bem importante, e que traz esse exemplo de um ato nulo que mantém alguns efeitos em relação a esse ato. Então, na teoria da aparência, você imagina a nomeação de um servidor sem concurso. O ato de nomeação é nulo, mas enquanto esse servidor estiver lá, exercendo as atividades como se servidor fosse, os atos praticados por ele serão mantidos para terceiros de boa-fé. Então, é a teoria da aparência que mantém os efeitos de alguns atos, ainda que esses atos tenham vício de ilegalidade, na busca do interesse público, né? Daí a súmula 473, que fala do princípio da autotutela, e lembra que a anulação pode ser feita pela própria administração, e mais adiante, na página 317, fala da possibilidade de anulação pelo judiciário, né? Então o judiciário não pode intervir no mérito, mas no que tange aos aspectos de ilegalidade, cabe sim ao judiciário determinar a anulação desse ato. Depois, ainda na 317, se fala da convalidação. A convalidação é importante você entender 2 pontos. Primeiro, é que a convalidação sempre retroage. Ela opera efeitos ex tunc. Se convalida o ato desde a sua origem, né? Resguardando todos os efeitos desse ato desde a sua origem. Segundo, que a convalidação só pode ser feita se o ato sofre de um vício sanável e se esse ato não causar prejuízos, nem à administração pública e nem a terceiros. Então, o vício sanável, que não causa prejuízos nem à administração e nem a terceiros, ele pode ser convalidado, com efeitos ex tunc, né? Daí, na página 319, vai se explicar acerca da revogação. Revogação sempre para atos válidos, porque a revogação é a retirada por motivo de mérito, interesse público, oportunidade e conveniência, né? E por isso, a revogação opera efeitos ex nunc, efeitos não retroativos. Daí se fala alguns atos que não admitem revogação, tá? Dá uma lida na página 319. E tem um aspecto relevante aqui, que é o fato de lembrar vocês que a revogação só pode ser feita pela própria administração. O judiciário não pode intervir no mérito, então ele não pode revogar os atos administrativos. Depois, cassação e caducidade são explicados, e no finalzinho da página 320 tem um QR Code que você vai olhar, que é uma aulinha que eu dou aí com alguns exemplos de cassação e caducidade que são bem bacanas para você fixar. Mas de antemão, na cassação e na caducidade, o ato sofre de ilegalidade superveniente. Ou seja, ele nasce válido e ele se torna inválido durante a sua execução. A diferença é que na cassação o ato se torna inválido por culpa do beneficiário. Então o beneficiário cumpriu os requisitos para a prática do ato, depois ele deixou de cumprir, o ato foi cassado. Então imagina que você tinha um hotel e transformou num bordel. A licença para explorar aquela atividade hoteleira era válida porque era um hotel. Quando você transforma num bordel, cassação, ilegalidade. Na caducidade não, o ato é válido e se torna inválido sem culpa do beneficiário. Então, nesse segundo caso, o ato administrativo é válido na origem, mas vem uma nova lei e faz com que o ato se torne inválido.
Então imagine que você tem uma autorização de uso para montar uma determinada atividade numa praça, vem uma nova lei e diz que naquela praça não pode essas atividades. O ato de autorização que era válido se torna inválido sem culpa do beneficiário, né, em virtude de uma nova legislação. E isso é a caducidade do ato administrativo. Na página 321, eu falo de estabilização de efeitos dos atos. É um aprofundamento bem interessante para quem está fazendo concursos mais aprofundados. Dá uma lidinha na parte de estabilização de efeitos, tá? E no próximo capítulo, a gente já vai tratar de responsabilidade civil do Estado, que é o tema da nossa próxima live. Quero lembrar que vai ficar disponível um cupom de desconto, Mateus 2020, Mateus com TH 2020, eu vou postar no feed agora, somente 1 horinha até as 21 horas de hoje. Esse cupom vai dar um desconto bem bacana no livro. Quero lembrar ainda que na próxima quarta-feira, às 19 horas, a gente vai tratar o capítulo 6 do manual, Responsabilidade Civil do Estado. É o tema que a gente vai trabalhar na live na próxima quarta-feira. E quem tiver interesse numa isolada super completa de direito administrativo, vai lá no aprenda.com.br/Mateus Carvalho e encontra a minha isolada começando do zero. Tá bom? Pessoal, um prazer estar com vocês aqui todas as quartas-feiras. Na próxima quarta a gente se encontra. Vamos juntos. Essa live vai ficar salva no meu canal do YouTube, Professor Mateus Carvalho. Beijão.